estou obcecado por esse dorama e eu tinha que vir falar sobre ele. Sei que tô sumida, mas voltei e com uma ótima indicação, gente. É claro que eu estou falando de Além do Direito. Gente, eu estou obcecada nessa série de advogados que tá no top 10, não sai do top 10 da Netflix, e eu vim falar tudo sobre ele. Nesse final de semana saem os 2 últimos episódios e, gente, a cada dia mais obcecada por eles. Então, se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, vem assistir todos os meus vídeos que eu tenho certeza que vocês vão amar. Sejam muito bem-vindos. E se você já faz parte aqui do nosso canal, continue apoiando com seu like, seu comentário, compartilhando para várias pessoas que curtem dorama, porque eu tenho certeza que eles vão adorar essa indicação. E não se esqueçam de apertar aqui embaixo e ativar o sininho, que assim vocês não perdem nenhum dos vídeos. Eu sei que eu sumo, reapareço, mas o sininho vai salvar vocês e vocês vão saber de todos os vídeos novos. Então, gente, sem mais delongas, já tinha um tempo que eu tinha parado um pouco de assistir dorama, eu tava meio empacada, assim, não tava achando nada que tava fazendo, assim, eu querer continuar. Eu terminei um dorama tailandês que eu fiquei super apaixonada, Game of Season. Game of Season é o jogo da gamificação, né? O sucesso. 3 dias depois... 2000 anos depois. 6h30 depois. Alguns centímetros depois. Segundo dia. Terceiro dia. Quarto dia. Alguns momentos depois. Uma eternidade depois. O jogo do sucesso, basicamente. O nomezinho vai estar aparecendo aqui embaixo. E eu tava viciada nele, só que eu comecei a assistir outras coisas, novelas turcas, séries, e deixei ele, porque ele já tava finalizado pra mim terminar, faltava poucos episódios. Mas depois dele eu não tinha nenhum assim em mente pra assistir. Até que eu vi esse dorama, e olha que ele já tava rolando há um tempo, mas eu ainda eu consegui assistir e acompanhar ainda os que ainda tá vindo, porque ele é um dorama ainda em andamento. E vocês sabem, quem já me conhece, que é um tempo que eu não sou muito de acompanhar dorama em andamento. A última vez que eu fiz isso, assisti dorama em andamento, foi quando o telefone toca, e antes de quando o telefone toca, eu acho que foi Vincenzo. Então, olha a distância, quando o telefone toca, final do ano passado, né, começou e terminou janeiro desse ano, e Vincenzo 2021, né, se eu não me engano. Então, muito tempo. Eu acabo que, mesmo que eu me interesse pelo drama, acaba que eu não me interesso ao tal ponto de acompanhar enquanto ainda está em andamento. Eu espero sair tudo e aí depois eu assisto. E com esses 2 dramas não foi assim. Eu fiquei obcecada por eles, tanto que eu fui assistir e ficar agonizando com o que vai acontecer. E aí com esse Além do Direito, aconteceu isso. Eu fiquei, meu, que drama é esse? Porque ele tem muitas coisas que eu amo e até coisas que eu não achei que junto ia ficar bom, mas ficou genial. Ele tem aquela coisa da advocacia. Vocês sabem que Vincenzo é meu dorama favorito. Eu vou trazer aqui o meu ranking de dorama, mas quem quiser dar uma espiadinha lá no Dorameira, lá no meu Instagram, tem a lista, e quem já viu lá já sabe. Mas eu vou trazer. Esperem que eu vou trazer. Mas, por ser sobre advogados, tem um pouquinho de Vincenzo, que em Vincenzo a gente tem 2 advogados, e aqui a gente também tem 2 advogados. E além de somente 2 advogados, a gente tem uma firma de advocacia enorme, né? Então, gente, eu fiquei muito feliz de revisitar isso. Acho que depois de Vincenzo, eu assisti mais 1 ou 2 doramas de advocacia. Eu gosto muito, eu quero até assistir outro. Esse ano saiu um outro que eu quero assistir também, que é de advogados, e parece muito bom, mas eu ainda não assisti. Então, eu fiquei muito feliz quando vi que a temática era essa e que tinha um casal com muita química. Eu confesso que eu sou igual a vocês. O que me chamou a atenção foi um edit do casal falando muito bem deles. Eu falei, gente,
Tá muito linda essas cenas, eu preciso assistir, eu preciso entender o que é esse dorama. E é muito mais do que o casal. É uma história maravilhosa. A gente tem o Dr. Yun e a doutora Kan, dois advogados bem diferentes, mas que têm uma coisa muito igual. Eles fazem de tudo, não só para ganhar, mas para que a justiça seja feita. Mesmo, né, que a justiça tem, claro, vertentes diferentes, porque o que você não faria para ajudar aquela pessoa que você ama? Então a gente vê eles em vários casos bem assim, que trazem mesmo, mostrar as coisas reais mesmo. Eu achei isso incrível, que não teve tipo assim, uns casos assim, mais pra abafar, tipo, ele pegou um caso de uma pessoa rica e agora eu vou salvar ela. Teve casos pauleira mesmo, teve violência doméstica, a gente teve de mãe com filho, trazendo a psicologia de como que a mãe pode também trazer doenças pro filho. A gente teve violência escolar, então teve cada caso, um melhor que o outro, que faz mexer com a sua cabeça. Não tem como você não pensar depois de você ter visto tudo aquilo que aconteceu, se colocar no lugar da vítima, pensar se fosse a sua situação com que você conhecia. Só que tem um porém nesse casal de advogados, né? Como eu falei, o Vincenzo é uma dupla, né? Ele e a Chaeyoung, eles trabalharam muito juntos, tiveram que fingir ser casal até que eles se tornaram um casal, teve aquele beijo deles maravilhoso. Mas nesse nosso casal de Além do Direito, o casal principal, eles não são um casal e tem muitos impedimentos para não serem um casal. Isso que faz a gente ficar mais agoniado. O relacionamento deles é altamente proibido, não só por eles serem colegas da mesma empresa e também do mesmo setor, porque ele trabalha, ele é o chefe, né? Não é ele. Ele é o chefe dela, né? Ele é o chefe da equipe de litígio e ela trabalha pra ele. Então, relação chefe-funcionária, né, gente? Aquela coisa, eles que entendem de lei vão infringir a lei para ficar com você. Então, tem aquela coisa do proibido, a diferença de idade. Então, tudo isso. Mas, gente, não tem como. Cada cena deles, até a primeira, gente, a gente já viu uma química assim. No primeiro episódio eles não eram tão próximos, a cada episódio a gente viu eles se aproximando mais. Imagina agora que a gente tá nos finalmente terminando. Com próximos eles já não estão, os olhares deles dizem tanta coisa, gente, tanta coisa. E os dois passaram por tanta coisa no relacionamento deles com outras pessoas que eu só quero que eles fiquem juntos e felizes. Porque o que já aconteceu em relacionamentos amorosos passados? Ela namorava com um cara já há muito, muito tempo, tinha em vista casamento, tudo. Só que ela começou a ver umas coisas muito assim, que não dá pra seguir em frente com esse tipo de relacionamento meio morno, né? Ele é advogado também, né? Ele é advogado também, mas ele se acha melhor que ela. Tanto que se eles vão jantar, se eles encontram alguém pelo caminho, ou não só no jantar, mas aconteceu no jantar essa cena, ele literalmente apresentou ela pra outra pessoa, como se ela não tivesse voz nem vez. Não tô falando nem que se ela fosse muda e ele tivesse que se apresentar, não. Era como se ela nem tivesse ali. Ele tava mandando em tudo, falando o nome dela, os pais dela, o trabalho dela, que ia casar com ele. Então, tipo, ele mandava tudo na relação. Ela não tinha voz nem vez. Se era isso que ia ser ou não. E olha que eles nem estavam noivos. E ele já tava falando, ela vai casar comigo. Então, tipo, é uma coisa muito idiota que o namorado dela fazia com ela. Não tinha como. E aí, de repente, depois, uns episódios depois dessa cena, que ele nem se toca e pede desculpa pela forma que ele tratou ela na frente de um monte de gente que ela não conhecia, ele vem com uma declaração mequetrefe numa cafeteria dos dois bebendo chá preto. Ele vem com um anel e fala que quer casar com ela, quer uma vida com ela, filhos com ela. E ela fica... Eu vou te perguntar uma coisa que eu vou te dar minha resposta. Ela não fala sim nem não. E depois a gente vê o que ela faz. Eu não vou falar pra vocês. Mas basicamente esse relacionamento não vai dar certo. E eu não vou falar das coisas por que não deu certo. Vocês vão ter que descobrir. Mas a gente já no começo, antes do pedido de casamento, a gente já vê que eles já não alinhavam a mesma dinâmica. Porque ele estava com ela muito mais por status,
E também desacreditava muito do trabalho dela, mesmo ela sendo advogada tão competente quanto ele, apesar que ela estava um pouco mais atrás que ele, já estava um pouco mais adiantado, mas mesmo assim ele descredibilizava totalmente o trabalho dela, a voz dela. Ela não poderia se apresentar, falar quem ela é. E o que cabia naquela conversa com pessoas que ela não conhecia, falar da família dela, por causa do status. Ele tava com ela muito por causa dos status. A mãe dela é advogada muito famosa e o pai dela juiz. Até o cara falou pra ele, ai, que baita sorte tá com essa mulher. Então, tipo, ela era tipo a sorte dele, né? Um bilhete dourado, mas não o amor da vida dele, né? Então, ainda bem que a nossa protagonista, a Kang Hyo-min, saiu desse babaca. E o nosso outro protagonista, o Hyuk-sok Hyun, que é o Dr. Yoon, ele tinha um relacionamento de 10 anos, casado há 7 anos, e ele tava achando que tava tudo certo, né? Que ela tinha o trabalho dela, ele tinha o dele, que consumia muito ele, mas ele tava achando que o relacionamento dos dois tava ok. Até que ele chega numa noite, isso acontece no primeiro episódio, então não é bem spoiler. Ele vê um teste de gravidez lá no lixo de fora, e ele percebe, meu maior sonho, ele sonha muito em ser pai. Minha esposa está grávida. Ele entra lá dentro e ela não cita nada sobre gravidez, não cita nada sobre uma possível surpresa, tipo, ai, quero falar com você, ai, tem um presente pra você. Ela não fala nada e ele fica, ué, ela não vai me contar? E aí ele começa a falar sobre isso, tá tudo bem? Você tá grávida? E aí ela fala, ela nem responde, ela só vai pra outro tópico. Até que ela explode e fala que vai pra casa da mãe dela, da mãe do pai dela. Então, tipo assim, ela literalmente não queria falar nada do bebê deles. E aí, depois a gente descobre que ela abortou esse bebê, o grande sonho da vida dele, mesmo que não fosse o dela, né, gente? É uma irresponsabilidade, né? Ela não precisaria ter ficado com o bebê. É uma vida e ela deveria ter preservado. E ela não fez isso. Ela poderia ter dado para adoção, poderia ter ficado com ele, que é o pai, mas ela acabou decidindo por ela mesma destruir aquela vida, que também acabou destruindo muito ele, não só porque do que deveria ser ele ser um pai para aquela criança, mas também destruindo o relacionamento deles, a crença deles de família e de tudo aquilo. E aí a gente vê que os dois tiveram muito problemas de relacionamento e agora eles trabalham juntos. Ele percebe muito rápido como ela é brilhante, apesar que ele não concorda muito com os métodos dela, o jeito desleixado dela, que ela se atrasa muito, vem toda esculhambada pro trabalho, ele não concorda nada com isso, então os dois já têm um pouco de divergência logo no começo, mas logo a gente percebe que os dois se casam perfeitamente para se ganhar o caso, porque os dois são advogados excelentes. E aí não tem, gente, como vocês não torcer pra eles como casal, e a cada episódio faz a gente se apaixonar. E um dos últimos episódios a gente viu eles cuidando de gêmeas, irmãs gêmeas de um outro personagem, de uma outra personagem. E, gente, foi quase ver o epílogo do final desse drama que nem terminou, porque parecia um feliz para sempre os dois, casados e com filhos, porque foi a coisa mais fofa que eu já vi. Mais fofo, foi a coisa mais linda. Então, claro que eu estou obcecada e torcendo, né, que o meu conhecimento em Vincenzo aconteça em Além do Direito, né, que ainda não rolou nem um aperto de mão, nem um abraço, nem um beijo, mas que nos últimos segundos aconteça o que aconteceu com o Vincenzo, aquele beijão e uma promessa de um amor, de alguma coisa, né. Outra coisa que também tá fazendo eu amar é o casal secundário, que eles são muito aquela trope Friends to Lovers, porque eles são amigos desde a faculdade, entraram junto na Yulin, né, que é a advocacia deles, e sempre trabalharam muito junto, muito próximos, e a cada dia mais a gente percebe que ele tem interesse nela, e tanto que ele fala pra ela que ele tá apaixonado por ela, que ele ama ela, mas ela não aceita de jeito nenhum, porque ela já foi casada, ela tem uma filha, ela é mais velha que ele, ela tem 40 e... ela fala 40 e tantos... eu não falo certinho a idade dela, mas é entre 42 e 43 anos, porque ela fala que ela tem mais de 40. Então, ela não quer
que ele acabe embarcando nessa bagagem dele, porque ela é sozinha, ela é órfã, ela não tem mais ninguém na vida, e ele tem um monte de familiar, né? Ele tem um monte de primo, irmão. Então ela não quer isso pra vida dele, entendeu? Toda essa bagagem de divorciada, de que tem uma filha. Então ela acha que não tem futuro, mas, gente, tá a coisa mais linda, porque se nosso casal principal tá parado, o nosso secundário já está andando, já teve beijo, já teve tudo. A gente só precisa deles botarem na cabeça deles, principalmente dela, que eles têm que ficar juntos, gente. Ai, estou surtando e amando. Se você ainda não tá assistindo Além do Direito, corre na Netflix pra assistir, porque está tudo, tudo, tudo. E pra terminar, eu quero falar uma frase. Porque o amor é como um saquinho de chá, só sabemos a resistência quando colocamos água quente. Gente, tem muitas frases legais desse dorama que depois eu quero fazer um compilado, provavelmente vai pro meu Instagram, por isso que eu falo pra vocês me seguirem lá. Mas se der eu fazer um conteúdo legal, eu trago pra cá. E se vocês pedirem também, então deixem aí nos comentários. Mas eu achei essa frase muito marcante porque dá pra gente realmente falar sobre amor e também, além de amor, falar de outras coisas na nossa vida. Tudo tem que ser da medida certa, da dosagem certa, pra ver se vai passar pelas resistências da vida, pelas durezas da vida. Como eu falei pra vocês, só vocês assistindo pra saber a resposta que ela dá pro ex-namorado dela sobre o pedido de noivado, de casamento. Mas vocês, pelo que eu falei, já deu pra entender que os dois não vão ficar juntos. Mas tem uma coisa muito legal no pedido de casamento dele, que os dois estavam bebendo chá preto, né, como eu falei. E quando serviu, a pessoa do café serviu o chá e ele mostrou o anel pra ela, juro pra vocês, a câmera super captou, porque era pra captar. A pessoa serviu o chá e ela não trouxe, tipo assim, depois que já tinha pegado, o chá já tava forte, entendeu? Tava, tipo, bem ralo, porque é como se tivesse acabado de pôr a água, entendeu? Então ainda a cor não tinha ficado da cor de um chá ideal. E já ela, com o chefe dela, o Dr. Yun, sempre que eles estão no escritório até mais tarde trabalhando, eles já criaram uma mania de beber chá. E todas as vezes, juro, todas as vezes, a câmera foca neles bebendo chá. É um chá intenso, de uma cor super forte. Não é ralinho, não é aquela que você nem enxerga ainda a cor dele, é super forte. Pra mostrar que ele sim é o cara certo pra ela, né, o Dr. Yun, e que eles aguentam passar por diversos problemas. É um amor resistente, é um amor maduro. Tanto que ela se abriu muito mais com o Dr. Yun do que com um namorado de anos. Então por aí a gente já vê que a diferença de quando você acha o amor certo é que ele vai resistir por toda a vida. Então torcendo para um final feliz para todos os personagens, principalmente para os dois casais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de eu voltar a surtar sobre dorama aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo e lembra, antes de sair do vídeo tem que se inscrever.